Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live especial aqui da Semana da Independência na mastercursos.pro. Corta pra 2, agora corta pra 1, corta pra 2 de novo, e aí agora a gente corta pra 3 aqui nesse estúdio maravilhoso da Master Cursos Brasil, pra gente poder fazer uma live especial hoje. Hoje a gente vai falar sobre plugins, vamos falar sobre máquinas de efeito, vamos falar sobre recursos aí que você pode aplicar não só na sua XR, mas também na sua Behringer X32 ou até mesmo na sua Midas M32, ou quem sabe em qualquer outra mesa ou console digital que você queira fazer um processamento de áudio especial, utilizando ali recursos realmente ali de máquinas de efeito como reverb, delay, choros, e a gente vai ver várias coisas legais que eu vou estar compartilhando aqui nessa live com você nesse sabadão. Se você está assistindo essa live depois e não é sábado, não se preocupe, porque o que importa aqui é o conteúdo. Já tô vendo que tem uma galera conectada com a gente. Quem tiver aí no Instagram, bora pro YouTube, que a qualidade é bem melhor para você poder assistir esse conteúdo especial de hoje. E não esqueça de comentar aí no YouTube também da onde que você é, qual que é o seu nome, se você estiver utilizando ali um login diferente, como a gente vê às vezes Estúdio A, Estúdio B e tal, coloca ali o seu nome pra gente poder saber quem é você e sinta-se à vontade, sinta-se em casa para poder interagir com a gente e tirar as suas dúvidas. Ou seja, se você tem aí alguma curiosidade sobre esse universo dos plugins, seja agora o momento para você poder tirar as dúvidas. Vai mandando aí no chat que a gente vai estar respondendo aí para você, beleza? Hoje eu preparei um conteúdo assim super especial. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar a mesa, vou colocar uma banda para tocar aqui, inclusive uma banda bem bacana, Shot Santo, já ouviu falar? Uma banda gospel de forró muito legal. E a gente vai começar a processar alguns áudios, a gente vai começar a ouvir os canais ali, as vozes, e eu quero comentar alguns plugins que eu acabo utilizando no meu dia a dia e que acho interessante para você poder saber aí como é que utiliza ele, como que faz um insert, se você usa via Mixbus, se vale a pena utilizar via insert, ou até mesmo colocar um plugin no computador e fazer a volta ali em tempo real para você poder ter esse áudio. Então eu vou estar compartilhando aí com você essa experiência que você pode estar utilizando em qualquer um desses consoles, beleza? Então aproveita, indica essa live pra galera que você conhece, que você sabe que curte áudio profissional, pega aí o link dela, vai lá, já bota pra compartilhar no WhatsApp, naqueles grupos que você sabe da galera que curte áudio, manda aí pra todo mundo tá aqui com a gente aprendendo esses conhecimentos que a gente vai estar compartilhando hoje. O Jean mandou aqui, ó, tô aqui, eu também tô aqui, estamos todos aqui nessa live especial de hoje, beleza? O que eu quero começar falando hoje com você? Sobre o uso de plugins na sua mixagem. É muito importante você trabalhar alguns efeitos, como por exemplo reverb, delay, equalizadores, coisas que a gente tem até a mais na nossa mesa do que só aquele processamento de áudio básico, mas processamentos que emulam, que simulam realmente alguns hardwares. E eu queria te mostrar uma coisa aqui já na tela, deixa eu colocar aqui na telinha pra gente. Aqui, olha só esse site. Já ouviu falar, por exemplo, na Waves? A Waves Audio é uma das principais fabricantes nesse universo de plugins, ou seja, de recursos que a gente tem ali para poder melhorar a nossa qualidade sonora, por exemplo. Então nós temos aqui vários plugins que emulam, por exemplo, compressores, equalizadores, compressores multibanda, tem aqui analisadores de pressão sonora e tudo mais. E eu separei alguns aqui que eu queria dar uma comentada com você, que eu acho assim, são plugins bem interessantes já para começar trazendo algumas dicas. Já ouviu falar, por exemplo, no CLA2A, esse compressor? Olha só que maravilhoso, ele só tem 2 botões, mas o resultado dele aqui é sensacional, é um dos compressores mais utilizados. A Waves, ela foi lá e recriou este plugin, ou seja, eles fizeram esse plugin, de certa forma eles pegaram o equipamento analógico e recriaram a sonoridade que ele traz ali no analógico para o digital a partir de um software de computador. Mas não é só o Waves que fez essa, vamos dizer assim, emulação. A gente tem, por exemplo, esse mesmo plugin da Universal Audio e inclusive a gente também tem esse cara dentro de uma X32, dentro de uma M32, dentro de uma XR. E agora vem uma coisa que
assusta muitas pessoas. Esse plugin aqui na Waves custa $29, mas você tem noção de quanto que custa um compressor desse analógico, ou seja, o original mesmo, o hardware ali? Você tem essa ideia do preço, do valor que tem um equipamento desse analógico? Coloca aí no chat, eu quero ver se você tá por dentro dos valores dos equipamentos. Escreve aí pra gente que eu quero esperar, que eu vou dar um tempinho do YouTube pra eu poder ver aqui se você vai adivinhar. Eu sei que tem aquela latênciazinha e tudo mais, e aí eu quero que você pense aí e me diga, beleza? Vamos esperar um pouquinho. E aí, será que alguém vai acertar quanto é o investimento para se ter aí, por exemplo, um equipamento analógico como um compressor CLA2A? E aí? Olha só, a galera tá botando aqui, ó, $300. E aí, será $300? Será um pouco mais? Um pouco menos? Quem dá mais? Quem dá menos? Olha só, vou jogar aí de novo na tela. E olha isso daqui. Olha o preço do valor de um Universal Audio LA2A clássico aí dos grandes estúdios. A gente tá falando de $4.699, fora taxa, fora conversão pro real. Olha o valor desse equipamento. E o mais legal, que nem eu falei, a gente tem isso dentro da nossa XR, essa mesinha aqui que é maravilhosa, certo? E olha só esse outro plugin aqui, olha só, Pultec. Já ouviu falar nesse cara? Esse cara aqui é um equalizador sensacional também. Já eu vou mostrar eles funcionando na prática, segura a sua emoção aí. Mas olha só, a Waves também tem aí, por exemplo, uma recriação desse Pultec, certo? Custa aí R$29,99. E aí, será que é o mesmo valor do CLA2A analógico ali? Ou será que tem um valor mais baixo? E aí, coloca aí no chat se você tá impressionado com esses valores. Olha só, a galera já mandou aqui, ó. Acho que é R$999. Será que é mais? Será que é menos? Olha isso daqui, ó. Quanto que é o investimento num Pultec analógico? A gente tem aí $4.295 num Pultec. Você fala assim, Paulo do céu, o que esses caras têm de diferente que realmente tem esse valor agregado mais expressivo? Quando você compara, só para você ter uma média de comparativo, você pega, por exemplo, uma XR de 18, a gente está falando aí de um investimento na faixa de $600, ou seja, um investimento bem mais baixo do que você comprar um Pultec. Quando você fala ali, por exemplo, numa X32, numa M32, a gente está falando de um investimento ali na faixa de $2.000, $3.000, dependendo do equipamento. E olha como que é diferente essa questão do investimento só do seu equalizador ali. Então, Paulo, será que faz diferença? Será que realmente vale a pena você investir no equipamento analógico? Ou será que vale a pena você utilizar a versão digital que tem aí dentro das máquinas de efeito da sua XR, da sua X32 e da sua M32? Eu vou abrir aqui o software da mesa para a gente poder analisar aqui esses carinhas. Olha só, deixa eu jogar aqui na tela para você. Tá aí na nossa tela. Como é que a gente acessa essa máquina de efeito? É bem tranquilo, é bem simples. A gente vem aqui, por exemplo, na parte de efeitos. Deixa eu fazer um apontamento aqui para você. Olha só, vem aqui na parte de efeitos. Esse software é o mesmo, por exemplo, no caso eu estou usando uma XR, mas ele é bem parecido para uma X32 e para uma M32, então é bem de boa. E aí a gente vem aqui, olha só, nas máquinas de efeito. Então eu vou escolher aqui qual que é a máquina de efeito. Eu já até tinha escolhido aqui, que eu tava dando uma navegada, já tá até aqui o Pultec. Só que ele bota outro nome, tá? Ele não vai botar o nome da marca original, ele chama de X-Tech. A Behringer, ela mudou o nome do equipamento, mas é o mesmo. Qual que é a diferença, Paulo, de você, por exemplo, insertar um equalizador desse num canal e você utilizar o próprio equalizador, por exemplo, da sua mesa ali? A questão é a musicalidade, a sonoridade, a timbragem, a curva de mudança ali do timbre. Quando a gente tem um equalizador, não necessariamente a gente vai mexer só numa frequência específica, a gente está mexendo numa região de frequências, ou seja, naquela região que existem timbres que são harmônicos, ou seja, um instrumento musical, né, ele não toca uma frequência X
Quando você pega ali, por exemplo, uma mesa de som, ou você vai ali na internet e coloca assim, a frequência de 20 a 20 mil Hz, você vai ouvir um ruidinho que é tipo... E ele vai subindo, mas é só uma vibração ali numa frequência específica. Mas você não remete a nada, por exemplo, será que esse som é de um violão? Será que isso é de uma guitarra? Será que esse som é de um piano? Por quê? Porque existe o timbre, e o timbre ele é composto ali por frequências que são harmônicos ali. Então, você tem um conjunto de frequências que vão formar aquele timbre daquele instrumento. E quando você pega, por exemplo, um equalizador com essa pegada mais analógica, que remete ali, por exemplo, a uma característica sonora diferenciada, você tem ali um timbre mais musical. Aí que tá a diferença. Quando você puxa ali no agudo, por exemplo, de um Pultec, você traz ali uma sonoridade mais musical para o seu instrumento e não necessariamente tão corretiva. Você não consegue vir aqui, por exemplo, num Pultec e falar o seguinte, eu quero pegar aqui, por exemplo, no canal da sanfona e eu quero aqui naquela frequência específica, eu quero fazer um ajuste aqui bem específico. Não, você vai estar trabalhando geralmente com um Q maior, então você vai estar trabalhando como se fosse assim, um Q mais aberto, algo mais musical e uma timbragem que soa diferente. Vamos colocar aqui para você poder ouvir aí a música dessa banda que tá incrível. Foi uma gravação que a gente fez num evento que inclusive tem um backstage desse evento lá no nosso canal do YouTube. Depois só pesquisa assim por dentro do backstage, que aí você vai poder ver aí um pouquinho do que a gente mostrou relacionado a esse evento. Então eu vou colocar aqui, vou dar uma pausa na música. Vamos dar um play aqui, eu tô com o Reaper jogando aqui o multitrack dessa gravação. Vamos aqui na nossa XR e vamos abrir aqui o som para você. Essa banda, ela tava ali com poucos canais, vamos dizer assim, a gente tava usando uma M32, mas se a gente analisar, né, a gente tem aí, por exemplo, 6 canais de bateria, baixo, sanfona, 2 vozes, zabumba e VS. Tem outros canais que estavam conectados, bem a mais, canais de locutor, microfones reservas e outros canais que a gente deixou livre no palco, mas essa banda em específico não acabou usando outras coisas como violão, guitarra, sax, enfim. Deixa eu abrir aqui o som pra você. Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos deixar só a sanfona. Vou fazer uma equalização nessa sanfona para você poder perceber algumas coisas aqui. Depois a gente inserta o Pultec para você sentir as diferenças. Então, vou puxar um pouco de grave para você sentir aqui. A sanfona em si não vai ter todo esse peso, mas você sente que vem um ruidinho ali no fundo. É legal você estar com um fone de qualidade agora para você ir percebendo esses detalhes, tá? Então essa região aqui é uma região mais de sujeira, tá? Então a gente podia até fazer um low cut. Olha como é que vaza bastante voz aqui, principalmente dos retornos, tá? Se não tivesse side em cima do palco, retornos ali, com certeza não teria todo esse vazamento de voz aqui na sanfona. Vamos agora insertar o Pultec, vamos trabalhar aqui uma equalização nele para você poder perceber como que ele funciona. Você sente que aqui quando a gente toma uma decisão, ela é um pouco mais agressiva, principalmente se você estiver trabalhando com um Q mais fechadinho ali, né? Você sente que ele se torna um pouco mais estridente. Vamos lá. Eu vou vir aqui na máquina de efeito, vou escolher qual que é o canal que eu quero fazer esse insert, então eu vou vir aqui, e vou escolher qual que é o canal. No caso, o nosso canal aqui é o canal número 10. Então vou insertar ele aqui. Show! Agora eu clico no Insert, ele insertou, ele deixou de funcionar via Mix Bus. E isso é um ponto importante. Paulo, por que você não utilizou ele via Mix Bus? Porque sempre que a gente tem um efeito via Mix Bus, a gente tem a soma do original mais o efeito. E nesse caso, como é um equalizador, a gente quer atuar em cima,
realmente daquele instrumento, a mesma coisa a gente faria com um compressor, por exemplo, a gente vai utilizar ele sempre na forma de insert, ou seja, colocando ali realmente naquele canal. Então, se eu colocar ele via Mixbus, eu sempre vou ter o áudio original passando direto para o master, mais a via que vai sair pelo Mixbus, processar ali na nossa máquina de efeito e somar de novo com esse sinal que volta lá pro master. Então nunca conseguiria ter ali realmente esse timbre processado bacaninho. Então por isso que a gente utiliza via insert. Então dentro aqui da XR não basta também só apertar o insert. Já vi muitas vezes as pessoas só apertando aqui o insert falando assim: poxa, Paulo, mas não tá funcionando. O que tá acontecendo e tudo mais? O que acontece? Você também tem que colocar dentro do canal. Quando você vem aqui na parte de input, você vê que tem aqui, ó, essa opção do effects. Eu tenho que ativar isso daqui. Se eu não ativar, ele não vai funcionar. Isso é um erro bem comum de acontecer e a galera às vezes se perde um pouquinho nisso. Também esse botão ele mostra aqui, ó, do ladinho. Se eu não ativar esse botão, ele não vai fazer um insert naquele canal. Então também tem que apertar esse botãozinho que tá aqui do lado. E aí a partir desse momento, pronto, o nosso equalizador ele já tá insertado, tá? Vamos agora só subir um pouquinho mais o volume. E agora a gente pode trabalhar aqui dentro. Olha como que os ruídos, quando eu dou um boost aqui, por exemplo, nos graves, eles começam a aparecer bem mais. Por quê? Porque ele tá puxando aqui numa frequência próxima de 100 Hz. Então tem que atentar nisso daqui. Ele não vai mais do que 100 Hz. Mas, claro, que a gente colocou na sanfona, mas você sente o brilho aqui, ó, muito interessante, ó. Olha a diferença. É muito mais natural, é muito mais orgânico, podemos dizer assim. Vamos insertar ali, por exemplo, na voz. Vamos colocar a voz aqui, ó. Depois eu quero botar um compressor na voz. Eu vou falar principalmente dos efeitos que eu mais utilizo, tá? O Pultec aqui eu gosto bastante quando eu quero equalizar violão, quando eu quero equalizar instrumentos harmônicos, piano, voz, e eu quero um som mais natural, assim. Vamos ouvir aqui a voz. Tem coração puro e alma verdadeira. Esse terá a bênção, vida e a salvação. Por favor, levanta o dedinho pra cima assim. Vamos fazer um coral bem alto assim, ó. Quem é o rei? Quem é o rei da glória? Quem é o rei? Quem é o rei da glória? Quem é o rei? Quem é o rei da glória? Jesus Cristo é o rei da glória. Quem é o rei? Isso é Fernando Nitro! Quem é o rei? Quem é o rei da glória? Quem é o rei? Quem é o rei da... Vamos dançar Piseiro Santo, sanfoneira que traz na voz. Claro que eu tô exagerando aqui, mas é pra você sentir bem essa diferença, sabe? Ó, olha os pratos como começam a vazar mais. Vamos colocar ele, por exemplo, no bumbo, pra gente sentir o que acontece aqui no bumbo. Vamos lá, vou colocar aqui no canal 1. Então tá aqui o nosso bumbo. Olha como já deu uma saturadazinha aqui. Eu dei muito ganho, vou diminuir um pouco aqui. No baixo funciona bem pra caramba o Pultec também. Legal, né? E eu gosto muito também de, às vezes, em vez de usar o Pultec no bumbo, colocar um equalizador gráfico. Então olha que interessante. E qual que é a diferença do estéreo pro dual graphic? O estéreo, ele vai copiar tudo que você fizer do lado esquerdo, vamos dizer assim, pro canal aqui e vai copiar pro lado direito tudo isso que você fizer aqui dentro do lado esquerdo. Já quando você pega o dual,
quer dizer que você vai ter dois. É como se você tivesse dois equalizadores diferentes ali para você poder realmente utilizar em dois canais diferentes. Então, nesse caso aqui, eu vou usar ele como Dual Graphic EQ. Então, aqui dentro, por exemplo, a gente tem um equalizador gráfico. Eu uso muito para corrigir, às vezes, algum instrumento que a gente precisa ter uma timbragem um pouco diferente, que você queira realmente fazer um processamento específico. Então, funciona bem aqui. Então, a gente pode vir, por exemplo, aqui 200 Hz, 300, que sempre dá uma sobradinha aqui, a gente pode tirar um pouquinho. Aqui na faixa de 500 também, ele dá uma sobrada, às vezes. Você pode vir aqui e tirar algumas frequências que você não gosta, só que com muito mais precisão. E você consegue dar um boost aqui também naquelas frequências que você quer chamar mais a atenção aqui. Ó, vou fazer aqui uma equalizaçãozinha nesse bumbo. Beleza. Olha a diferença, com e sem. Vou até desligar o meu micro. E detalhe, salvo engano, ainda tem um equalizador que eu já tinha feito uma pré-mix aqui dentro. Olha, eu já tinha dado uma equalizada nesse bumbo. Então o som dele, deixa eu desligar esse equalizador, só pra você ver o original mesmo de como que tá chegando na mesa, sem processamento nenhum. Sente só. Por incrível que pareça, isso é o bumbo. Ou escuta aí quando a gente coloca os equalizadores, como que melhora o som. Dá pra sentir uma mega diferença, não dá? Olha isso, como que a gente pode também usar ali o seu plugin para você poder ter algo a mais também. Às vezes você quer, por exemplo, você fez uma equalização, mas você não conseguiu chegar naquele timbre que você precisava. Você pode trazer ali um outro equalizador para chegar no timbre que você quer. Lembrando que sempre que você for utilizar esse tipo de efeito, compressor, equalizador, distorção de guitarra, efeitos ali que são realmente para processar o canal, usa ele sempre como insert, não usa via mix bus, tá bom? Então se você tiver a opção de usar ele em estéreo, é para um canal estéreo, tipo teclado, ou você quer insertar ele na saída master, aí você utiliza ele como estéreo. Se você quer utilizar aquele equipamento como dois equalizadores, dois compressores, você usa no modo dual, beleza? Então fica essa dica aí para você. Então já tá aí na nossa tela, na nossa mixagem, né? Dois exemplos aí de plugins bem interessantes. Vamos falar agora sobre o LA2A. Já tá rolando aí a voz. O que eu quero que você perceba? Eu quero que você analise como que é a projeção do músico. Presta atenção nas variações de volume, de intensidade que tem. Nesse canal não tem compressor, tá? Ouve aí. Lembrando que aqui que a gente tá com a gravação do show todo, então tem que esperar ele dar uma cantadinha. Acho que ele vai entrar por agora. Que aqui era o início do show. Deixa eu até soltar a banda toda. Depois eu solo aqui só. Cadê o povo mais feliz da terra? Quando são abençoados, levanta as duas mãos pro céu assim, ó. Joga assim, ó. Só que vocês estão muito longe. Vamos encher esse lugar, vamos encher esse espaço. Agora aqui. presta atenção, ele já tá falando bem próximo do microfone. Chacoalha sanfoneiro. Joga a mãozinha assim, ó. Agora eu vou colocar mais pra frente, quando ele começa a cantar as músicas. Vamos lá. Sou abençoado. Joga a mãozinha. Olha como que já diminuiu. Em nome do Senhor. Sou abençoado. Eu quero ouvir a sua voz. Sou abençoado.
Sou abençoado. Sou abençoador. Eu te abençoo em nome do Senhor. Sou abençoado. Percebe que varia bastante? Nesse caso, a gente vai utilizar um Assim, compressor. só quem é abençoado, mão direita pra cima. Mão direita. A Mão gente esquerda, pode- as duas mãos no céu. As duas mãos Você no vê que céu, já ficou assim, ó. bem mais alto. A gente pode usar o próprio compressor da mesa, mas o que é legal do CLA 2A? A gente tem uma compressão com uma característica, vamos dizer assim, de segurar mais esse som, segurar mais essa variação, esses ataques, de uma forma bem mais musical, mais uma vez. E não tanto só pensando em questões de pico, em questões, por exemplo, de RMS, de intensidade realmente, mas no corpo como um todo do som. Ouve aí, vamos insertar aqui o compressor. Já tava com saudade, apóstolo Fade. Quanto tempo? Ele chama aqui, ó, de Vamos dançar piseiro santo, sanfoneiro. Stereo Lisory Compressor. E é o nosso LA2A. Vamos ativar ele no canal da voz, que é o canal 12. Vamos insertar ele aqui. E basicamente ele tem um ganho A terra e o que nela e uma redução Salmos 24. de pico, certo? fundou a ele sobre os mares, sobre as correntes. Quem subirá o monte santo, monte do Senhor? Pá! O que tem coração puro e alma verdadeira. E agora você já começa a ver ele atuando. Ele mostra aqui no meio o quanto que tá tendo de compressão, ou seja, o quanto que ele tá segurando dessa variação. Ó, agora que ele cantou mais forte, desce mais. Na hora que ele canta mais fraco, comprime menos. Só que olha como a voz vai ficar mais linear. Isso é muito bom. Jesus Cristo é o Rei da Glória. Quem é o rei? Isso é Fernando Nitro! Quem é o rei? Quem é o rei da glória? Quem é o rei? Quem é o Desliguei rei? ele. Vamos dançar piseiro santo, sanfoneiro aqui na frente, vá! Vá! Deixa ele voltar a cantar agora. Deixa eu avançar um pouquinho para a próxima música. Já fui convocado e tenho que partir. Vazamento que a gente tá tendo em cima do palco, mas esse microfone é bom. A gente tava com o Sennheiser lá. Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! Quem vai subir? Você vê que quando eu ativei o compressor já deu uma segurada no volume. Subir! Joga a mão pra cima, sim! Isso é Ministério da Fé! Brasília! Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai subir? Subir! 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 Olha a subir, tensão subir, no sinal que tá entrando e no sinal que tá saindo. Como que ele segura mais essa variação. E é mais de uma forma musical, você não sente tanto a questão de compressão funcionando. Você sente o som mais linear. Eu gosto muito de usar ele para essas situações de voz, de baixo. Gosto bastante. Vamos avançar um pouquinho aqui. Tá em mistério, é mistério, é mistério. Vamos dançar piseiro santo, sanfoneiro. Vai no piseiro, vai, vai. O rei, quem é o rei? O rei, quem é o rei da Deixa eu botar glória? com a música toda. Jesus Cristo é o Rei da Glória. Quem é o rei? Isso é Fernando Nitro. Quem é o rei? Quem é o rei da glória? Quem é o rei? Quem é o rei? Vamos dançar piseiro santo, sanfoneiro aqui na frente, vai. O rodar, deixa o menino rodar. Eu fico pra morrer de ver os crentes falando que dançar é coisa da carne, não é do Espírito Santo. O que é que eu posso fazer? Ó como que eu... O que eu posso ficar bem forte, ficar agressivo, ele pula pra fora. Então quando a gente ativa, olha como ele vai segurar o som. Então deixa assim, ó. Hey, hey, hey. Você vê que agora ele tá gritando ali no rei, mas tá o quê? Só vale se jogar a mão pra cima e bater na palma da mão. Vai. Oh, oh. Você vê que tá mais dentro da mix, não tá pulando pra fora a voz dele, já segura mais natural. Eu adoro colocar aqui o L2A aqui pra gente poder trabalhar, só que na verdade ele chama aqui de Stereo Electronic aqui na Behringer, só pra não usar o mesmo nome do que a gente tem ali, por exemplo, no L2A.
Mas CL2, né? CLA, na verdade. Desculpa, gente, tô confundindo com o L2 da Waves. Mas olha só, outro efeito que eu gosto aqui, a linha de reverbs. Os reverbs aqui também são bem interessantes. Por exemplo, quando eu quero dar só uma ambiência, eu uso muito aqui o Room Reverb. Eu gosto bastante dele. Eu vejo muita gente, às vezes, usando os reverbs padrões que já vem aqui presetado na mesa. E eu gosto muito mais de mudar esse reverb pro Room quando eu quero um som mais de uma sala. Quer ver como é que é? Olha só. Nesse caso, eu vou usar ele via Mix Bus. Vamos pegar o exemplo da voz mesmo. Vou dar um solo aqui na voz. No caso, eu tenho que mutar todos os outros canais. Eu fiz só uma pré-mix, tá? Essa música ela não tá mixada aqui pra valer, não. Eu só dei uma acertada aqui, só pra não ficar soando feio, mas não tá 100% mixada não, tá? Mas vamos colocar aqui esse efeito. Rodar no arraiar da fé do que rodar no forrado safadão. Olha como o som ele já fica mais estéreo, ele já abre um pouco mais, ele traz a sensação de uma sala. Deixa ele cantar de novo aqui. Então deixa comigo! Claro que eu vou dar uma exagerada pra você sentir um pouco mais aqui o efeito. Carne não é do Espírito Santo. Ó. Que eu posso fazer se eu adoro a Deus rodando? Se fosse jogo do Palmeiras, com certeza você já tava chorando. Eu gosto muito desse efeito pra gente poder empurrar um instrumento mais pra trás, pra gente poder trazer uma profundidade. Eu não quero, às vezes, a característica de um reverb. Eu não quero que aquele som, então, por exemplo, soe igual uma sala. Eu quero só dar uma profundidade, eu quero distanciar ele um pouco mais ali, pra não ficar pulando pra fora. Então, eu uso muito ele nessas situações. Olha como é que isso soa com a música toda. Vou colocar aqui, ó. Ó, irmão do mistério aí, ó. Se pisar no meu celular, apanha. Se pisar no celular. Só quem tem raiva do capeta, prepara um pezão na cara dele, bora! Pisa na cabeça do inimigo, com espada de fogo, bota ele pra correr. Pisa na cabeça do inimigo. Olha como ele distanciou agora, parece que ele tá mais distante. Pisa na cabeça do inimigo, com espada de fogo, bota ele pra correr. Pisa na cabeça do inimigo, com Espírito Santo vai passar. Puxa, sanfoneiro! É ao vivo! Por exemplo, a gente tem uma sanfona, mas essa sanfona tá mono. Olha que legal quando a gente abre esse reverb room na sanfona. Olha a sensação espacial que a gente vai ter. Evangelho de João, capítulo 14. Que maravilha que Deus tem pra nos mostrar. O lindo reino lá no céu foi preparar. Tua palavra já está sendo pregada e tua vida preparada, Deus vai nos arrebatar. Que maravilha que Deus tem pra me mostrar. O lindo reino lá no céu foi preparar. Tem alguém do Nordeste aqui, tem alguém do Maranhão, do Piauí aqui, tem? Você vê como eu tirei o compressor, como que a voz agora dele, a principal, já saiu bem fora da mix. Então por isso que é sempre bom ter um compressor atuando ali. Mas você já sente como que a sensação também aqui, por exemplo, no caso da sanfona já fica interessante. Então você consegue trazer um pouco mais de espacialidade. Quando você falar de transmissão ao vivo, isso é muito mais perceptível. Vamos ouvir aqui, ó, só na sanfona. Eu gosto também muito, quando eu quero já um reverb um pouco mais longo, esse ambiente aqui. Isso, é claro, você pode mexer nos parâmetros dele, né? O tamanho da sala, o decay time, mas eu gosto bastante dessa questão do ambiente também. Eu acho que o timbre dele soa bem legal. Vamos ouvir aí de novo a sanfona. Já fica uma coisa mais... Imagina um tango, né? Mais espacial, né? Eu uso mais o ambiente quando eu quero mais profundidade ainda. Eu quero mais pra trás. Ou quando eu tenho um estilo musical, porque isso é importante. Depende muito do estilo que você vai estar mixando ali também. Mas eu tenho um estilo musical que eu quero trazer essa ideia de um ambiente maior, mais reverberado, mais longo ali, ressoando mais no ambiente. Soa bem pra caramba esse ambiente, eu gosto bastante
dele. Tem um outro que eu gosto também aqui e uso bastante, esse Gated Reverb. Ele é um reverb, só que ele soa um tempo o reverb, depois ele para de soar. Quer ver, ó? O que é interessante? Por exemplo, deixa eu só abaixar aqui essa sanfonia. O que eu acho interessante? Você tem ali, por exemplo, um reverb que ele entra, esse reverb, e aí ele sai. Então não fica chocando com a próxima tocada do músico ali. Ele basicamente entra, toca, e aí não choca. E eu acho isso bem, bem legal, porque não é aquele reverb que fica embolando o som. Então às vezes eu uso bastante, principalmente para voz também. Eu gosto bastante desse Gated Reverb, eu acho ele sensacional. Fica aí mais uma dica. E aproveitando aqui uma pausazinha para beber uma água, diz aí o que você tá achando aí dessa aulinha de hoje. O Daniel mandou aqui, ó, quantas capas de efeito é possível usar em cada canal? Eu não entendi, quantos efeitos, né, na verdade, porque eu não entendi essa de capas. Você pode insertar dentro de um canal um efeito. Então você pode ter um efeito insertado, ou seja, é colocado dentro daquele canal direto pela mesa. Se você estiver usando um software, aí você consegue ter mais plugins, mas nesse caso você consegue colocar um efeito por canal. Dá para fazer uma, vamos dizer assim, gambiarra de você, por exemplo, pegar aquele canal, jogar dentro de um auxiliar e voltar esse sinal para o master. Só que aí você acaba perdendo ali uma via de mix bus, uma via de retorno. Se você não utiliza para nada, você pode fazer isso. Então, às vezes a gente faz, né? Você quer, por exemplo, fazer uma compressão na bateria como um todo. Então você meio que cria um grupo da bateria ali, via mix bus. Aí você processa ali um compressor, faz um insert lá na via de auxiliar. E aí depois você chega com esse sinal no master e pode processar de novo. Se quiser processar também o canal individual, você pode. Mas é meio que uma solução inteligente esse lance do mix bus. Mas você, numa mesa dessa que só tem 6, você não faria tanto isso. Nos consoles maiores você já tem mais possibilidade para poder fazer esse tipo de uso das máquinas de efeito. Agora, dentro do canal, só um. Agora, se você utilizar via mix bus, ou seja, via as máquinas de efeito mesmo ali, as suas mandadas para as máquinas de efeito, aí você pode ter até 4, né? Simultaneamente. Um reverb, um delay, um chorus, enfim. Só que toda vez que você usar uma máquina para fazer um insert, você perde uma máquina dessa que você está usando via mix bus. No caso da XDR, que ela só tem 4 máquinas de efeito. Se você pegar, por exemplo, uma X32, uma M32, ela tem 8 máquinas de efeito. Então você tem 4 ali que já vem presetadas para uso via mix bus, via auxiliar, que você pode usar em todos os canais, que nem a gente está vendo aqui a questão do reverb. Ou você tem também a possibilidade de usar as outras 4 máquinas que já vêm presetadas para serem utilizadas como insert. Então você acaba tendo mais opção. Agora na XDR já é um pouco mais limitado, você só tem 4 opções. Então quando você escolhe, eu quero que a máquina de efeito 1 seja insert, você agora só tem 3 mais máquinas de efeito ali via mix bus. Então você tem que ponderar também. Você não consegue, por exemplo, colocar... Você pode até colocar todas as máquinas como compressor, só que você só vai conseguir comprimir 8 canais. Mas eu queria agora adicionar um reverb. Não tem como, você já está utilizando as 4 máquinas que você colocou o compressor para aquilo. Então você fica um pouco limitado, né? Por isso que, claro, é um console mais simples e não é para você fazer grandes bandas com esse tipo de console, porque justamente às vezes você vai querer utilizar todos esses recursos e você não vai ter essas possibilidades, né? Mas a gente está falando de um equipamento também custo-benefício, mas que tem aí, por exemplo, 2 plugins que já são sensacionais. Tem um outro plugin que eu gosto aqui também, é um plugin de compressão, excitação de harmônicos. Eu geralmente utilizo ele bastante no master, no nosso LR. Ele é vamos dizer assim, ele é como se fosse um compressor, como se fosse um limiter, só que ele tem uma tecnologia um pouquinho mais interessante, onde ele consegue ali trazer um timbre de harmônicos muito mais legais, e eu gosto de utilizar bastante ele na saída master. Deixa eu te mostrar aqui onde é que está essa maquininha de efeito. Vamos lá, vamos achar aqui, ó. Soundmaster, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele é tipo um excitador de harmônicos, que nem eu falei. Desse lado aqui, nós temos aqui
as opções de grave, aqui é o grave, tá? E esse process é o agudo, e aqui nós temos um ganho. Então nós temos essas 3 opções de ajuste: grave, agudo e ganho. Do lado A, ou seja, do nosso lado left, por exemplo. Nesse caso ele funciona como uma máquina de efeito estéreo, tá? No caso a gente endereçaria para o master. Aqui esse LO Contour e esse Process, eles são do lado direito, então ele é um processador estéreo, tá bom? Geralmente eu coloco ele aqui no master, então venho aqui, endereço ele para o master LR e dou um insert aqui. Pronto, você vê que já é linkado. Quando eu linko um, ele já liga o outro também, então já tem essa possibilidade. E ele traz um timbre bem interessante. Um plugin que eu gosto bastante também da Waves, que também traz essa característica, é esse daqui, ó, o L2 Ultra Maximizer. É um plugin sensacional. Se você tiver a oportunidade de comprar ele para ter aí no seu sistema de transmissão, colocar ele, por exemplo, num OBS lá para esse sinal que chega para transmissão ao vivo, eu acho incrível a sonoridade que o L2 traz. Ele é um plugin que você tem justamente isso, né? Um excitador de harmônicos / limiter ali e tudo mais. Existe também o L1 e o L3 também. O L3 é até mais legal que o L2. O L2 é tipo um clássico da Waves. A gente está falando de uma das maiores empresas de criação de plugins. Então realmente tem clássicos, vamos dizer assim, de plugins também. O L3 também é bem legal, também é muito utilizado. Ele é, vamos dizer assim, uma versão atualizada do L2. Ele também tem o que a gente chama de compressão multibanda. O que é isso? É um compressor que ele vai atuar por região. Então, um compressor que ele atua só nos graves, só nos médios, só nos agudos aqui. E você tem essa compressão que é interessante. Um clássico também que você vê muita galera utilizando é o C6 ou C4 da Waves. Você já deve ter visto aí algum vídeo de backstage, alguma foto de algum operador de áudio, de técnico de som que você vê aí utilizando, por exemplo, a Digico e tudo mais, a galera utilizando esse cara. O que um compressor multibanda faz? Ele basicamente tem essa possibilidade de comprimir não só a intensidade, mas comprimir ele por região também. Isso é muito legal, porque, por exemplo, se a pessoa falar alguma palavra que tenha mais S, ele vai comprimir mais a região dos agudos. Se ela falar alguma coisa mais grave que tal, ele vai comprimir a região mais grave. A mesma coisa acontece com os instrumentos, então isso é bem legal. Geralmente a gente utiliza bastante no master, mas você também pode imputar isso dentro do canal também. Não tem problema você colocar dentro do canal. E a gente também tem isso dentro aqui da nossa mesinha. Deixa eu abrir aqui ele. Esse cara aí, ó, Stereo Combinator. Aí a gente tem o quê? Uma compressão multibanda, ou seja, nós temos aqui as bandas de atuação. Então você vê que tem aqui, ó, 4 opções. Então nós temos aqui uma região mais pro grave, 5 opções: médio grave, médio agudo e agudo. Então nós temos aqui um compressor multibanda também. Então eu acho isso bem interessante de trabalhar realmente com esse tipo de equipamento. Eu acho assim sensacional. Traz uma sonoridade também muito interessante, principalmente para o seu canal master. Fica essa dica aí para você poder estar utilizando aí, beleza? Outro efeito que eu gosto bastante é esse daqui, ó, que eu até vi agora e achei ele bem legal. Esse daqui é um amplificador de guitarra. O que ele faz? Ele basicamente gera uma distorção. Sabe quando você tem ali a pedaleira e você coloca uma distorção e fica com aquele som mesmo de heavy metal, de uma música mais pesada? Esse cara aqui serve justamente para isso, para você poder criar e emular o som de uma guitarra. Então você consegue ter toda essa sonoridade aqui também. Então se seu músico não tem uma pedaleira e quer ter um som de uma guitarra distorcida, você pode utilizar esse amplificador também. Lembrando que esse aqui em especial você vai usar ele como insert, tá? Você não vai usar ele via mix bus, porque senão não vai fazer muito sentido, porque você vai continuar tendo o som da guitarra original. Outro que eu gosto bastante também é esse daqui, ó, Dimensional Chorus. Eu gosto bastante dele para criar justamente essa sensação de espaço. Então a gente utiliza ele via mix bus, e quando você abre ali no canal, ele cria um LR, né? Ele cria um coral, então ele dá mais
uma ambiência. Então, quando você tem, por exemplo, ali uma banda que só tem um back vocal, para não ficar aquela coisa ali no centro, o cantor principal, back vocal, tudo ali no mesmo sentido, o que você faz? Usa esse Dimensional Chorus para você poder realmente criar essa espacialidade. Os metais também eu gosto bastante de utilizar ele. O conjunto, né, de trompete, trombone, sax. Então são coisas interessantes. Você cria uma ambiência. Parece que tem muito mais instrumentos sendo tocados. Adoro, sensacional. Esse plugin aqui também que a gente tem. E ele também é uma cópia de um analógico. Basicamente tudo que tem no digital, assim, de certa forma, já existiu alguma vez aí no passado ou no atual presente também como um equipamento analógico, né? Tudo que a gente tem aqui, ela são criações derivadas realmente de um equipamento analógico, essa parte de reverb e tudo mais. Não sei se você sabe, mas os reverbs, eles são... os reverbs originais analógicos eram feitos uma câmara justamente ali que tinha toda a parte de chapas de metais ali pra gente poder jogar o som lá dentro, ele vibrava e ressoava e tinha um microfone que captava isso. Então isso tudo eram em grandes salas e tudo mais, e realmente aqui quando a gente olha dentro de uma mesa de som ter isso é uma tecnologia bem interessante. E outras coisas que eu gosto aqui também das máquinas de efeito que a gente tem também, eu gosto, por exemplo, desse de-esser. Esse de-esser aqui, ele serve para você tirar o som de S. Toda vez que você tem aquele raspando, eu gosto bastante de utilizar ele. Mais uma vez, são 4 opções de máquinas de efeito, mas tem 1 bilhão aqui de efeitos que são super legais. Você vai usar ele de acordo com a sua necessidade. Então, por exemplo, nada impede de você ir mudando também as máquinas de efeito de acordo com o momento do evento. Então, por exemplo, tem lá a sua igreja, aí você tem o louvor. Aí você precisa usar alguns plugins específicos para aquele momento do louvor. Mas acabou o louvor, não vai mais tocar o instrumento, você pode vir aqui trocar a máquina de efeito, botar um de-esser, por exemplo, na voz do pastor. Ou de alguém que você sabe que vai falar ali, mas que tá sobrando muito aquele S. Aí você utiliza um de-esser para isso. Então é bem legal aqui você ter essa possibilidade e saber que nada que você comece o show, você tem que ir do começo ao fim com ele. Você pode fazer essa troca até por música. Dependendo ali do tipo de banda que você tem, você vai trocando todas as máquinas de efeito de acordo com a música que você tem. Então isso daí é bem interessante também. Lembrando sempre dessa questão, dual significa que você tem 2, para poder utilizar em 2 canais diferentes. Estéreo é uma questão que você tem como utilizar ele num canal estéreo. Tudo que você fazer de um lado, ele vai fazer pro outro também. A gente falou do equalizador gráfico, deixa eu ver aqui se tem mais algum que eu gosto de utilizar. O 3-Tap Delay, eu gosto muito do 3-Tap Delay para poder fazer aqueles delays que ficam repetindo, bem musical mesmo, bem artístico, quando a pessoa falar oi, 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 aquela coisa bem musical. Eu gosto bastante desse 3-Tap Delay. Eu prefiro ele do que esse outro aqui, que é o Stereo Delay, tá? Por padrão, vocês vão ver que a X32, a M32 e a XR geralmente traz muito o Stereo Delay. Eu, Paulo, particularmente, eu gosto mais do timbre do 3-Tap Delay. Eu acho mais interessante, eu acabo utilizando mais ele de forma musical. Fica a dica para você poder testar. E esse Richmond Delay também funciona bem pra caramba. Eu acho que embola um pouco menos. Então, se você quer usar ele mais ali numa questão de efeito, guitarra, essas coisas assim, esse Richmond Delay funciona mais interessante para essas situações também. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu costumo utilizar. Esse Panner, que ele é interessante, ele começa a brincar com a questão de um LR, dependendo do que for, vale a pena você trabalhar ele, por exemplo, principalmente em órgão. Se você tem ali uma banda que toca muito timbre assim de órgão, é interessante, fica bonito, sabe? Até mesmo em pads ali, aquela coisa mais worship, eu gosto de utilizar esse trêmulo, esse Panner aqui também fica super, super legal. Bom, da XR e da X32, esses são os principais que eu utilizo, que eu acho que é bem legal. E eu queria falar também mais sobre 2 plugins aqui que a gente acaba utilizando bastante quando a gente faz a nossa conexão com o computador. Por exemplo, o Clarity, ele é um plugin que ele faz a limpeza do áudio para você poder falar ali, colocar em microfones, né, em falas, onde ele vai tirar ruídos ambientes. Então ele tira um pouco daquela sonoridade de um ar ambiente, de algo nesse sentido. Para live
é sensacional, onde você vai trabalhar com microfones. Ele é como se fosse um gate, mas ele não é um gate, ele é um supressor de ruído. Tem dois que eu sou apaixonado da Waves, o Clarity é sensacional e também tem um NS1. Esse daqui eu uso bastante também. Geralmente eu uso o Clarity mais para pós-produção, edição de vídeo, essas coisas, mas pro ao vivo mesmo eu costumo usar bastante também o NS1. Eu acho que ele pesa um pouco menos, porque também tem isso, quando você utiliza plugins muito pesados, você acaba tendo que ter cada vez mais desempenho da sua máquina que você vai estar rodando esses plugins. Então eu acredito que o NS1 ele é um pouco mais leve do que o Clarity, então você consegue rodar ele e ter uma latência mais baixa. Então eu utilizo bastante o NS1 nas lives que a gente faz justamente para suprimir esses ruídos ambientes. Então ele não é um gate, ele não vai abrir e fechar o canal. Ele consegue também tirar um ruído enquanto a pessoa está falando. E isso que é a tecnologia dele. O gate, ele funcionaria assim, tipo, você fala, ele abre o canal, entra o ruído que tiver ambiente. Imagina que tem um ar-condicionado, vai ficar tipo... Tsh. Agora, por exemplo, o NS1 não. Ele abre o canal, mas ele consegue suprimir esse ruído e quando você para de falar, ele dá uma fechadinha no canal, ele dá uma compressãozinha ali, ele dá um gain reduction e isso ele corta esses ruídos ambientes. Então isso também é bem interessante. Fica aí a dica para você. E uma coisa legal que você me pergunta, poxa, Paulo, a gente pode, por exemplo, insertar esses plugins e fazer isso funcionar em tempo real na nossa mesa? Pode sim. Vou te mostrar aqui como é que a gente faz para poder fazer isso. Eu vou fechar aqui o Reaper e vou abrir aqui o Ableton Live. Pode ser qualquer software de produção musical que você quiser, enfim. Ou até mesmo a Waves, até bom mostrar isso daqui. A Waves, ela tem o Waves Hack. Deixa eu ver aqui onde é que tá aqui dentro do Live Sound. Deixa eu ver se tá aqui dentro de Live Sound. Aqui, ó. Super Hack. Esse carinha aqui, ó. Isso daqui é o Super Hack. É uma possibilidade que você tem da própria Waves de fazer o quê? Os inserts de todos os plugins que você quer em tempo real, entrando no computador e voltando esse sinal para a mesa. Então o Waves Hack ele é basicamente um hack de efeitos digitais, onde você pode utilizar qualquer plugin, seja da Waves, enfim, VST, e ele fazer toda essa parte de processamento de áudio digital. Lembrando que você tem que ter um bom computador para você não ter latência. Deixa eu ver aqui, abrir aqui o Ableton Live. Só um segundinho, cadê o meu Ableton? Aqui, beleza. Show. Vamos fazer aqui... Opa, acho que eu tirei a minha câmera. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui, checar a configuração da placa de áudio. Só para ver se ele pegou direitinho. Aqui a nossa XR. Não pegou. Vou pegar aqui, ó, XR. Então tô colocando aqui como placa de gravação e reprodução a XR, beleza? Show de bola. Vamos agora na nossa XR. Deixa eu ver aqui. Conectando nela, vou dar um inicializar, vou apagar todas as configurações aqui, vou dar um reset para a gente começar do zero. Vou conectar aqui, por exemplo, o meu microfone na entrada número 1, certo? Então conectei aqui, a gente vê que já está chegando o sinal, vou fazer um ajuste de ganho. Eu sei que aqui para ele ficar bom esse microfone, ele já é 21 decibéis, então ele já tem uma entrada boa. Deixa eu só configurar aqui uma outra coisinha que eu quero mandar o áudio para você aqui na transmissão. Como eu dei um reset, eu tenho que fazer esse roteamento ali, senão o sinal não chega aqui na transmissão. Deixa eu ver se está chegando. Então nós estamos com esse som. A gente já tem o sinal chegando da nossa mesa, tá? Que eu vou te mostrar a diferença do processamento. Só que o que acontece? O sinal que eu tô te mandando aí agora, ele é o sinal que está chegando direto aqui da mesa, entrando nela e indo aí para a transmissão. Só que a gente quer passar isso e processar por um plugin de forma digital. Como é que a gente faz isso? Eu vou vir aqui, por exemplo, na XR e eu vou clicar aqui em Channel e vou mandar ele pegar esse sinal da USB. Você vê que a partir desse momento ele parou de pegar agora esse sinal que estava chegando aqui no canal analógico, certo? Ele está esperando vir um sinal da nossa USB, ou seja, de forma digital. Porém, quando a gente vem aqui, por exemplo, no Ableton, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo que está modulando bem aqui? Ou seja, o sinal continua chegando. Por mais que na mesa a gente disse o seguinte, olha, eu quero que você pegue o sinal via USB.
Porém, isso não corta o sinal que vai ser mandado para o software. Então, o som desse microfone continua entrando e vindo aqui para o software. O que eu preciso fazer? Basicamente, eu só tenho que direcionar ele para sair também. Então, eu vou direcionar ele aqui para a saída número 1 do software. O que é isso? Ele está pegando a entrada número 1 física da mesa e ele está gerando uma saída desse sinal também via USB para o canal 1. A partir desse momento, se a gente olhar aqui dentro do nosso XR, olha só, já voltou aqui. Você está ouvindo agora esse microfone, ó, vou desligar aqui, ó. Olha, você já está ouvindo esse sinal que está vindo aqui pelo computador, certo? Olha só, já está passando por aqui. Vamos fazer um processamento de áudio só para você perceber aí. Vou colocar aqui, por exemplo, um equalizador. Olha só que legal. Vamos colocar um brilho. Olha isso, eu estou processando o áudio do que está vindo aqui pelo meu Ableton Live. Vamos colocar, por exemplo, um reverb. Vamos colocar aqui um reverbzinho. Olha lá. A. Aqui eu vou exagerar um pouquinho só para você perceber mesmo. Deixa eu colocar agora um plugin. Deixa eu ver se tem aqui algum plugin neste computador. Eu acho que tem aqui. Olha só. Tanto de plugin da Waves, gente. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui o L2. Áudio. Olha só, já começou a trazer mais pressão, né? Áudio, som 1, 2, E tudo isso que eu tô fazendo aqui, agora eu tenho uma liberdade de poder fazer isso quanto eu quiser e quanto o meu computador aguentar. Ou seja, eu posso vir aqui e posso processar, seja com o meu compressor aqui multibanda. Eu tenho aqui vários presets que a gente pode colocar. E aí, olha só como o som ele vai ficando cada vez mais processado. Vou até diminuir um pouquinho o volume dele aqui. Mas agora a gente já tem todo esse sinal desse microfone sendo processado pelo Ableton Live. E eu posso fazer isso para todos os canais. Se eu quisesse, por exemplo, usar toda essa minha suite de efeitos que eu tenho aqui, eu posso estar utilizando. Então, o que rola? Tudo que eu fizer aqui dentro, ó, vou botar aqui um efeito que eu gosto bastante. Vamos pegar aqui, por exemplo, Cadê? Aqui, ó. Ei. Tudo isso. Olha a quantidade de plugins. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 plugins no meu computador e o sinal sendo processados pelo plugin voltando para a mesa em tempo real. Se eu quiser também, aqui tá com uma pequena latência, mas é porque eu não configurei aqui o buffer size. Mas se a gente configurar aqui, ó, ele está em 512, mas se eu colocar aqui, ó, em 64, agora pelo menos no meu retorno está em tempo real, assim, tudo que eu falo aqui está chegando em tempo real. Talvez para você na transmissão não tenha feito tanta diferença aqui eu mudar de 64 para 512, até porque minha câmera está pequena, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui em 2000, vou tirar os delays para ver se sai fora do sync, ou seja, se a minha boca ela começa a ficar diferente. Eu acredito que você vai perceber. Deixa eu só tirar o reverb e o delay, só para não atrapalhar nessa percepção, e vou desligar até a trilha para você poder sentir esse som, tá? Deixa eu jogar aqui a minha tela inteira, ok? Agora deixa eu fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou mudar de 64 para 2000 samples. Vou fazer um teste aqui, ó. E aí, tá chegando? Nossa, até pra falar que tá difícil. Nossa, até tirar o retorno. Eu tô naquele ish aqui agora. Vou botar aqui, ó, 32 samples, ele me gera aqui, ó, 8 milissegundos de atraso. É muito pouco, é tipo assim, em tempo real. Olha só a diferença agora. Ó. Sentiu aí a diferença da questão do lip sync? Então, quanto mais buffer size eu colocar, mais latência eu vou ter ali no meu
áudio, então você tem que tomar cuidado com isso também. Por isso que tem que ter um computador bom para você poder processar tudo isso em tempo real. Se você não tiver um computador que tenha processamento, que tenha aí realmente essa questão da agilidade no processamento de áudio, você vai começar a ter latência, e essa latência ela vai começar a gerar problemas. Então, se for usar no ao vivo, vai ser um problemão lascado. Mas para transmissão, nem tanto. Se você só for usar esse áudio que você está mixando aqui para uma transmissão ao vivo, é de boa. Agora, se for realmente para voltar esse som para mesa, como a gente fez aqui agora, aí já não dá, porque o músico vai tocar e vai ficar se ouvindo depois, e aí vai virar uma loucura. Então, não rola. Geralmente, você vai trabalhar no máximo a 64 de buffer size. O ideal é menos, sempre 32 ali, para você ter essa velocidade mais próxima e não ter esse delay, senão realmente é muito perceptível e atrapalha os músicos ali. Agora, falamos aí sobre vários tipos de plugins, várias soluções que você tem aí para poder estar utilizando, plugins da Waves, por exemplo. Falamos aí sobre a mixagem pelo computador, e lembrando que você pode fazer isso em qualquer mesa de som, seja, por exemplo, a XR, que nem a gente está fazendo aqui, ou até mesmo na X32, você pode fazer isso também na M32, na Wing também, ou outro console, desde que seja outra marca que tem essa parte de USB também, e você tem aí as configurações. Mas o que eu mostrei aqui, basicamente, você aplica em qualquer uma dessas linhas da Behringer, porque o software é parecido, as máquinas de efeitos são as mesmas, então você não vai ter dificuldade nenhuma para poder fazer isso. Claro, aqui a gente está trazendo uma explicação dos usos das máquinas de efeito e tudo mais, não necessariamente o passo a passo para poder fazer isso. Isso daí a gente ensina dentro do nosso treinamento completo de todas essas linhas, né, da Behringer, da X32, da XR. Então você aprende o passo a passo. Aqui eu estou expondo o que eu uso no dia a dia e te mostrando por que eu uso esses recursos aí no dia a dia e como que isso é legal, entendeu? Então é muito interessante aí ter esse apoio, né? Porque muitas das pessoas ficam nas dúvidas de tipo, qual efeito usar, quando utilizar, né? E é legal quando você pega alguém que tem um pouquinho mais de experiência e tá compartilhando isso aqui com você nessa live de hoje. E eu queria abrir agora, antes de a gente encerrar essa transmissão de hoje, que foi assim sensacional o conteúdo, eu queria saber de você que tá aí do outro lado assistindo a gente, o que você achou, qual que é a dúvida que você tem, qual que é a curiosidade que você tem sobre esse universo dos plugins, dos efeitos, do processamento de áudio aqui na mesa. Conta aí pra gente enquanto eu rodo aquela famosa vinhetinha. Seja bem-vindo, Evandro! Essas máquinas de efeitos são muito boas mesmo, são bem legais, assim, eu gosto bastante delas. Tem algumas que você já sente a diferença só de colocar, por exemplo, o equalizador. Esse equalizador o gráfico da X32, ele, na minha opinião, só de você imputar ele ali, sem mexer em nada, você já sente uma diferençazinha no som. Isso é a matemática do software, é interessante. Você só coloca o equalizador ali, não mexe em nada, ele tá flat, mas você já sente uma mudança no timbre do som. Depois tenta fazer o teste, quando você estiver assim, na passagem, estudando, coloca, por exemplo, uma música boa, que você conheça, que você tenha realmente referência ali, para tocar, que esteja mixada, de preferência reproduzindo do Tidal, que é a plataforma que tem mais qualidade, tá? O Spotify, o YouTube sempre vai ter compressão ali, o Tidal ele te entrega um áudio original em alta fidelidade, joga na sua mesa, escuta ali bem direitinho aquela música, depois vai lá e fica o quê? Colocando e tirando só o equalizador gráfico, só pra você sentir essa mudança que eu tô falando, é nítido, dá pra perceber também. Então assim, é interessante quando você começa a entender mais sobre as máquinas de efeito, como que a sua mixagem ela vai melhorando cada vez mais. Beleza? Sem dúvidas mais por hoje, queria agradecer não, tem mais um aqui, ó. O DJ Black mandou aqui, ó, gostei da live, deu pra aprender algo novo. Sensacional, fico muito feliz de poder ter compartilhado esse conhecimento aí com você. Seja muito bem-vindo aí, DJ Black. E é isso, galera, queria agradecer a presença de cada um de vocês aí nessa live de hoje, desse sabadão animado aqui na Master, pra gente poder compartilhar um pouquinho desses conhecimentos sobre as máquinas de efeito. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de seguir a gente aí no Instagram, como você pode ver aí na tela, e aqui no nosso site também. Ficar por dentro aí das novidades e dos nossos treinamentos e também da Master USA. Se você não sabe, a Master Brasil é aqui esse canal que você está assistindo, mas nós estamos presentes também nos Estados Unidos. Então, nós temos um trabalho super legal feito sobre esse universo da fotografia e do vídeo
que tá lá no canal da MasterUSA.pro. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse universo da foto e do vídeo, cola lá com o Adriano Max, que vai ser super, super legal. E é isso, um beijo a todos, um excelente final de semana e até a nossa próxima live.